Olá, tudo bem? No nosso cantinho de estudo de hoje, nós vamos descobrir quais são os 10 segredos para ter uma doce felicidade. Eu tô curiosa, e você? Quer saber? Então, vem comigo! No estudo de hoje, nós vamos contar com a explicação da Rosana Fonseca, tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo bem? É um prazer tê-la aqui. Igualmente. E com o pastor Marcelo, tudo bem, pastor? Tudo bem, Gi, tudo bem mesmo. Que bom que vocês estão aqui para nos explicar esse tema tão interessante. Lá em casa, um dia nós ganhamos uma máquina de fazer pão. E meu marido, como ele adora cozinhar, resolveu ele mesmo fazer os pães usando aquela máquina. E então ele, como gosta de ser criativo, resolveu colocar vários ingredientes novos. E toda vez que ele acrescentava novos ingredientes ao pão, o pão ficava cada vez mais horrível. E aí um dia ele falou, sabe, ele desistiu de ser criativo. Falei, eu vou fazer uma coisa assim fantástica, inusitada. Eu vou seguir as regras do manual, igualzinho está na receita do manual. Aí o pão finalmente ficou lindo e macio. Interessante que tem pessoas que acham que seguir regras é chato, que leis é uma coisa assim meio robozinho, você tem que ser de um jeito, tem que ser de outro. Mas na Bíblia, Rosana, como é que funciona essa questão da lei? Deus também tem uma lei para a gente com algum propósito? Como é que é? Sim, Gi. Assim como na máquina de fazer pão, nós somos esse pão. E a nossa vida vai dar muito certo, apesar das dificuldades que passamos nesse mundo, se estivermos dentro do guarda-chuva de proteção de Deus. E eu gosto de chamar desse guarda-chuva de a lei de Deus. Em Romanos 7, versículo 12, a Bíblia diz assim, assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Sublinha o bom. A lei de Deus é muito boa. Ela é perfeita, ela restaura a alma. Nós que procuramos andar na lei de Deus, procuramos felicidade. Quem nos capacita a andar na lei é o Espírito Santo, quando nós pedimos para Deus nos ajudar. Mas a lei de Deus veio para ser boa na nossa vida, para nos santificar e para nos ajudar a caminhar em justiça. Por isso, pense num planeta onde cada um faz o que quer, pastor. Você já pensou se cada um fizer nesse mundo o que quer, o mundo vira caos, um caos, uma bagunça. Assim é na nossa vida. A lei de Deus não veio para prejudicar, veio para proteger, para nos ajudar a andar no caminho do bem, para nos proteger de muitas coisas do maligno, e ela veio para ser boa. E por ser muito boa, eu queria que hoje a gente pudesse experimentá-la. Poxa, muitas coisas boas. Estou começando a gostar dessa lei. Mas quem foi que escreveu essa lei, pastor? Essa é uma pergunta muito boa, Gi. Aliás, uma pergunta boa, mas que traz junto com ela muita dúvida. Algumas pessoas dizem assim, a lei é de Moisés, né? Moisés escreveu a lei. Será que é assim mesmo? Vamos deixar a Bíblia responder para a gente? Eu convido para a gente abrir em Êxodo, capítulo 31, no verso 18. Olha o que diz a Bíblia aqui, ó. E tendo acabado de falar com ele quem? Com Moisés, no Monte Sinai. Deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, ou seja, as tábuas da lei de Deus. Tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Então, há uma certeza clara. Deus, ele escreveu a lei. E olha que coisa assim magnífica. Quando a gente vai à Bíblia, existem poucas passagens onde Deus, ele escreve diretamente. E uma dessas passagens está aqui. Ou seja, a lei de Deus, a lei moral, ela foi escrita pelo próprio dedo de Deus. Interessante, porque no primeiro estudo nós vimos que a Bíblia toda é inspirada por Deus, ela não foi psicografada nem ditada, mas essa parte aí, então, foi ele mesmo que escreveu. A ação direta do Criador. E essa seriam, então, os 10 mandamentos. Isso mesmo. E esses 10 mandamentos, eles existem só no Velho Testamento? Não. Até existe uma coisa interessante, se você vai a Êxodo capítulo 20, né? Ali estão os 10 mandamentos, ali está a lei de Deus. E a gente vê claramente de que a lei de Deus nós encontramos também no Novo Testamento, né, Rosana? Sim, nós encontramos no Velho e no Novo Testamento. A lei moral se encontra em Êxodo 20. Mas Deus, gente, ele não se contradiz.
A Bíblia ela é um combinado de ideias divinas. Eu acho isso fantástico, Gi. Porque Deus começa falando de Êxodo 20, mas você pode ir em vários versos, como, por exemplo, Mateus, 1 João, 1 Timóteo, e assim vai onde você encontra a confirmação daquilo que Deus escreveu. Deus é perfeito. Existe, assim, Cristo e um toque dele em todas as páginas da Bíblia. E é por isso que nós podemos confiar na lei de Deus. E é interessante, né? Porque as pessoas dizem assim, não, a lei ela está só no Antigo Testamento. Não é verdade, né? Quando você estuda a Bíblia e estuda com um coração sincero, você vê que o que está lá no Antigo Testamento, o que a lei apresenta, também no Novo Testamento há aqui uma ratificação. Né? É muito bom isso. E falando em testamentos, então Jesus está no Novo Testamento e ele cumpriu essa lei, ele não deu uma lei nova, como é que foi? Pergunta boa também. A gente encontra Jesus falando da lei, né? E da lei moral, os 10 mandamentos. Quando você vai a Mateus capítulo 5, verso 17, Jesus diz assim, ele é taxativo, eu não vim revogar a lei e nem os profetas. Eu não vim para revogar, eu vim para cumprir a lei. Isso é muito bom. Só que também em João capítulo 15, e eu separei esse texto aqui, olha, João capítulo 15, no verso 10, palavras de Jesus novamente, tá? Falando sobre a lei. Ele diz, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado, olha só, Jesus está dizendo, eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Então, quando a gente vai à Bíblia, a gente vê Jesus guardando os mandamentos também. Ele se submetendo a essa lei Com que certeza. foi ele mesmo que fez? Interessante. Mas essa lei é válida até para os nossos dias, depois de tanto tempo? Interessante que a Bíblia responde exatamente essa sua pergunta. Se encontra em Salmo 111, versículo 7, eu vou ler para vocês. As obras de suas mãos são verdade e juízo. Fiéis todos os seus mandamentos. Permanecem firmes para todo sempre, são feitos em verdade e retidão. Ou seja, produto muito bom criado por Deus sem data de validade. É para sempre. Deus, ele é eterno. E por Deus ser eterno, tudo aquilo que ele criou é eterno. Tanto é que um dia eu e você seremos também eternas, quando Cristo voltar e nos levar para o céu um dia. Portanto, a lei nós podemos confiar. Aquilo que Deus escreveu, ele não mudou, porque é para sempre. É para ser bom para sempre, é por isso que não tem data de validade. Vale para todo sempre. E essa lei que vocês estão falando é aquela que diz não matarás, não adulterarás, Essa não mesmo, furtarás. Mas assim, a salvação não é pela graça? Por que eu não posso fazer um monte de coisas? Sim, a salvação é pela graça, é isso mesmo. Mas a graça, a nossa fé, ela não pode anular a lei. Não funciona assim. Paulo, ele disse exatamente isso em Romanos 3, verso 31. Ele completa com uma pergunta. Anulamos, pois, a lei pela fé? Aí ele responde, não, de maneira nenhuma. Antes nós confirmamos a lei. Porque, Gi, quando você vai à lei de Deus, quando você vai aos mandamentos, só aqueles que obedecem, que amam a Jesus, necessariamente têm prazer em guardar esses mandamentos. Sabe? Porque a lei fala, não matarás, não adulterarás, não minta, ok? Então, aqueles que querem obedecer a Deus, necessariamente encontram prazer em relação à lei. E no caso, todas elas precisam ser guardadas igualmente? Ou tem alguma que já perdeu o sentido? Tiago 2, versículo 10, nos diz o seguinte, porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. É como se fosse um combo de presente. Você falou de graça, para mim a lei é a graça. Porque quando nós amamos demais a Deus, não tem como a gente dar as costas para Ele naquilo que Ele nos pede. Porque o que Ele nos pede é para nos favorecer. E é por isso que uma coisa puxa a outra. Seria interessante que olhássemos para a lei de Deus como um todo, como um combo para a nossa felicidade. De 1 a 10 pontos, cada um representando um passo para a felicidade, como você mesma citou com propriedade no começo, os 10 passos para sermos felizes. A lei representa a graça. Agora, uma coisa interessante, Gi, a Bíblia também, ela é, em certo sentido, dura para aqueles que não guardam os mandamentos. Sim. Sabe, a Rosana tocou num aspecto muito interessante. Existem os 10 mandamentos, estão na lei. Isso compõe a lei de Deus. E Deus não tirou, não aboliu
ela é para ser cumprida integralmente, né? E a Bíblia menciona sobre aqueles que dizem que conhecem a Deus, mas não guardam os mandamentos de Deus. Olha o que diz aqui, olha, é um texto duro, viu? 1 João capítulo 2, primeira epístola do evangelista São João, capítulo 2, no verso 4, diz assim, se prepara aí, hein? Aquele que diz, eu conheço, conhece a quem? A Deus, e não guarda os seus mandamentos, opa, a Rosana falou, ou guarda tudo, ou não guarda nada. Então, e não guarda os seus mandamentos é o quê? Mentiroso e nele não está a verdade. Puxa, é duro, né? Ser chamado de mentiroso não é então, se eu digo que eu amo a Jesus, mas eu não faço o que ele me pede, então eu sou mentirosa. É como dizer que eu amo meu marido, mas eu não faço nada para agradá-lo, ou até olho para outras pessoas. Seria nesse sentido. Então, isso é muito sério. Então, guardar a lei é uma demonstração do quanto eu amo a Deus. Sim. Assim como é uma demonstração para nós aqui na Terra do quanto amamos uns aos outros. Aonde você coloca o seu foco é onde vai a sua mente. E tudo aquilo que você foca, expande. Focar no amor de Deus nos capacita a guardar a lei. Não é pelos nossos méritos. Nós somos falhos, nós vamos tropeçar, mas aí entra a graça. Aí entra o perdão e o amor de Deus. Mas quem tem que decidir guardar a lei ou não, isso é uma escolha nossa. E andamos em amor. Aqui o estudo vem ressaltando, onde em Tiago, capítulo 1, 23 a 25, o Senhor cita a lei como espelho. Para que serve espelho? Nós que somos mulheres sabemos isso muito bom. Nós duas estamos há 5 minutos atrás ali no camarim, nos preparando para vir gravar o estudo, para ver se o cabelo estava certo por um lado. O espelho não podia limpar uma sujeirinha que eu estava aqui na minha testa, por mais que eu esfregasse minha cara no espelho. Mas o espelho mostrou. Aí eu fui lá e limpei. A Bíblia mostra. O Senhor mostra o caminho. A lei é para nos mostrar aonde nós estamos. Se no caminho das nossas próprias vontades, que às vezes seguimos errado, ou se no caminho da vontade de Deus, onde terminará, com certeza, numa grande felicidade. Porque por amor é que obedecemos a lei. Rosana, você tocou num aspecto assim fundamental. E eu vou pegar esse teu gancho, ok? Com relação ao espelho, para falar para aqueles que estão nos assistindo agora. Eu quero te dizer que a lei, na realidade, ela não vai te salvar. O objetivo da lei não é esse, não é salvar. Ninguém é salvo pela lei, compreende? Nós somos salvos por Jesus. Mas a lei, conforme a Rosana acabou de abordar aqui, ela envolve como se fosse um espelho. Ela mostra quem você é. E quando a gente vai à lei, a gente percebe, nós somos pecadores. E como pecadores, somos completamente dependentes de Jesus Cristo. Olha, eu quero te dizer uma coisa. Deus quer transformar a tua vida. Deus quer operar milagres em você. Mas para que isso aconteça, é preciso você abrir o teu coração. Sabe, eu tenho certeza de que esse estudo é um estudo muito profundo, vai mexer com você e que você possa entender claramente quais são os propósitos de Deus para a sua vida. Aceite exatamente obedecer a Deus e tenho certeza, você será muito feliz. Amém. Eu entendi que esses 10 mandamentos são apenas sinalizações daquilo que eu posso ou não fazer para ser feliz. É uma forma que Deus me mostrou para mim mostrar o caminho dessa felicidade. E eu achei isso fantástico. Eu quero aceitar esse apelo do pastor Marcelo, porque eu quero viver essa felicidade que Deus planejou para mim e por isso escreveu com seu próprio dedo a sua lei. E você também quer? Eu espero que sim. Então vamos continuar aprendendo a vontade de Deus no próximo estudo. Tchauzinho!